Deixa eu aumentar aqui. E aí? Oi! Menina, eu achei que hoje não ia, hein? Porque eu fiquei esperando aparecer a notificação pra mim, não aparecia nunca. Aí eu falei, gente, será que ela não vai entrar ao vivo? Daí eu entrei no teu perfil e lá apareceu que tava ao vivo. Olha que Olha, doideira. vou reclamar com o tio Marquinho. Como que Já ele faz pode isso estar comigo? reclamando. Você acredita? Eu falei, gente, mas não é possível. Ela confirmou. Para quem não sabe, semana retrasada, né, Gê? A gente Foi. marcou e aí foi um tumulto aqui. A gente marcou 5 horas, 17 horas. Eu Isso. anotei na minha agenda. Só que a pessoa aqui colocou 19 horas no criativo. A gente tá E andando deixa eu e eu tô colocando. corrigir, né? A pessoa aqui viu o horário diferente e não falou nada. Falou, não, tá tranquilo, ela mudou o horário sozinha, beleza. Ok. Genial, genial. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei esperando ela às 17, Foi. só que às 19 eu tinha mentoria, e às 19 ela ficou me esperando no perfil dela. Ai, foi genial. Foi maravilhoso. Vamos lá, Gê. Ó, se apresente aí para a nossa audiência. Já estou conversando aqui com as meninas. Certo. Vamos lá. Bom, pessoal, prazer. Meu nome é Geiane Santos e eu trabalho hoje, eu atuo, né? Minha principal função hoje no digital é como social media. Recentemente eu larguei a CLT para ficar só com o digital. Na verdade, foi um processo muito longo dentro da minha jornada, porque eu vim do online, precisei ir para o CLT, conciliei as duas coisas e fiz novamente a transição. E hoje posso dizer, né, nossa, que é uma felicidade muito grande que eu trabalho com as mídias sociais, que é a minha paixão e é o que me proporciona hoje a minha liberdade geográfica, que é uma coisa que eu preservo muito, principalmente para eu estar mais próxima da minha família, da minha filha, poder acompanhar, né? Eu tenho uma filha de 4 anos e quase 4, e é uma fase muito preciosa e eu não queria perder estando mais tempo fora de casa do que com ela. Então, hoje eu vivo das mídias sociais. Ai, que lindo, gente. Eu acho tão lindo alguém ter essa realização, né? De assim como eu já estou há 6 anos, né? 6 anos. Eu comecei como social media e aí Aham, tive a minha urgência, aham, fui. que Hoje legal. eu tenho a minha agência de anúncios online. A gente Aham, quase não trabalha mais com a parte de social media porque as pessoas têm uma certa imediatismo, né? E sim, aí eu acabei focando. Tá aí a importância de você subnichar, né? Quando sim. você subnicha, você consegue ter mais tranquilidade, né? Mais assertividade. E aí hoje eu faço, né? Em paralelo às mentorias, esse universo aqui que também é o meu prazer, né? De estar empoderando essa mulherada para começar a dar o start no digital. E é Certo. muito bom ouvir histórias como as suas, porque, né, tá confirmando aí que a gente é só se planejar e é só sentar o bumbum na cadeira e É fazer isso, acontecer, né? é isso. E é aquilo, né? É saber que não é fácil. É ter ciência de que não vai ser fácil e que não existe milagre, tem que executar, você tem que se doar além daquilo que você esperava. Acredito que é por isso também que no decorrer da minha jornada eu precisei voltar para a CLT, porque teve um período justamente que eu comecei indo muito bem, voando, e daí deu uma estacionada e eu não conseguia resultados mais, eu paralisei. E daí veio, né, aquela coisa de o trabalho tá 100% na minha rotina. Então, assim, teve muitas coisas, daí me deu uma exaustão muito grande, aquele famoso burnout, né? Então, assim, teve um momento que eu não aguentava mais olhar para o Instagram. E foi então que eu vi que estava mais prejudicando do que, de fato, sendo aquilo que eu tinha me proposto a fazer, né? E daí precisou dar esse reajuste de rota. Mas é aquilo, é não desistir
e continuar com consistência, procurar os caminhos que se adequem pra gente em determinada fase, né? Que eu acho que cada fase a gente vai mudando e que dá certo. É isso aí. E isso que a G falou é muito importante, né? Porque às vezes a gente pensa que, opa, eu vou postar e a mágica vai acontecer. Não. Ai, se fosse A assim, gente, né? eu já quebro logo esse encanto. Eu já falo, gente, negócio para. Assim, vender é simples. Sim. Só que você precisa, pelo menos aí, para começar a brincar, vender só 100 vezes o seu produto. Para você começar a enxergar um padrão, para você começar né, a montar, a estruturar de fato o seu funil. Porque Aham. antes disso, é teste, né, Gê? Exato. Não tem como a gente, assim, eu na mentoria a gente tem um plano, tudo direitinho, eu desenho. Na mentoria aceleradora, eu faço tudo personalizado. Só que, Uhum. se a pessoa não fizer, a mágica não acontece. Né? Exato. Tem que Exatamente. arregaçar as mangas. E o que a G falou, assim, que eu brinco, né, G? Eu também já tive esse burnout por querer fazer tudo sozinha. Eu Uhum. fiz lançamentos sozinha, quase surtei mesmo no Ai, período. entendo. Tirei férias um tempo, porque é necessário, né? Exatamente o que você falou, né? Para realinhar a rota. E aí, Uhum. desistir nunca. A gente, no máximo, tira férias. Exato, exato. E quando a gente entende que nunca é só é fracasso se a gente para, se a gente realmente não tenta, né, não tenta de novo. Então, entender que faz parte do processo. São tentativas de acerto e não desanimar com isso. Tudo é aprendizado, né? Depois que a gente entende que a gente descobriu uma maneira que não deu certo, que a gente precisa de um reajuste simples para poder fazer dar certo, as coisas ficam mais leves. Mas é aquilo, né? A gente aprende na, Na raça. na luta aí. Então, Bom, eu estava falando antes, G, vamos lá. com a Pri, não, com a Dani, com a Pamela, a Thaisa também entrou, Clariana. A Dani e a Pamela, elas Certo. são. A Pamela é emagrecimento, então qualquer Uhum, coisa a gente já pega esse nicho aí. uhum. E a Dani é fisioterapeuta, ela tem uma clínica de fisioterapeuta. E Ah, aí, tá. ó, a gente tem a Thaisa, que é terapeuta. A Clariana, se tiver por aí, mande seu nicho aqui pra gente usar. Né? Eu gosto muito de honrar e prestigiar quem tá ao vivo com a gente. Ah, show, show de bola. E assim, eu acho muito legal, assim, eu gosto muito de histórias. Não é a primeira vez, não sei, é a primeira vez que a gente faz live, Gi? Acho que não, Ai, né? acho que não, acho que lá atrás a gente fez, hein? A gente se conhece já há um tempinho, Faz um tempo. mas assim, eu te acompanho sempre nos stories, porque, sabe, eu acho incrível. A sua história é muito parecida com a minha também, essa questão da família. Eu Uhum, tenho um casal, a G tem uma princesa só, uhum. mas assim, dá trabalho também pra caramba. Oh. E eu acho incrível a gente conseguir conciliar, né, Gi? Assim, é possível conciliar paixão com trabalho. Né? E quando a gente consegue fazer isso com o equilíbrio, que é a minha proposta, sabe? Depois Uhum. de ficar aí um tempo patinando e aí, tipo, indo na onda, né? Na maré aí dessas Sim, coisas de lançamento, a gente consegue entender que hoje é possível a gente viver do digital de uma maneira leve, mas também lucrativa, que na sim. verdade é o que a gente quer, né? E aí, hoje, a gente vai falar sobre os segredos dos posts que vendem. E é Perfeito. claro que a gente vai tirar tudo da G, porque, como ela já falou, ela é social media e é legal a gente ter, tipo, zero roteiro, tá, gente? É tudo aqui no improviso, quem sabe É faz isso ao aí. vivo. E ajudem a gente com as suas perguntas, com as suas dúvidas, né? Porque assim, eu vou trazer a minha visão e a G vai trazer dela. E eu tenho certeza que de três vão
multiplicar aí. Eu sei que a G também não poupa segredos, né, G? Sim. A gente vai entregar tudo aí para vocês. Mas fala, Gê, o que Bora. que você acha no sentido assim? O que que é indispensável para você? Vamos pegar aqui a galera que está prestigiando a gente. Certo. Estou começando agora no digital. E Uhum. aí eu ainda não tenho clareza daquilo que eu quero vender. O Certo. que que você considera essencial falando de conteúdo, para a pessoa começar? Se ela não sabe ainda o que ela quer vender. Ela ainda não tem muita clareza, assim. Eu Uhum. acho que eu vou ali. Eu tenho atendido muito de renda extra. Uhum. E geralmente renda extra, né, não está muito com clareza de nicho, né? Então, Entendi. Só quer pode fazer um ser. dinheiro porque vê uma possibilidade de lucrativa ali dentro do online, entendo. Bom, primeira coisa que eu acho que é difícil a gente falar de algo sem a clareza. Mas levando para o aspecto de renda extra, a pessoa vai ter que buscar ter familiaridade com algumas coisas. Então, às vezes ela quer fazer uma renda extra com semijoias. Às vezes ela quer fazer uma renda extra, ela vai ter que descobrir o que ela vai querer. Se é infoproduto, se é serviço, se é produto. Então, assim, é muito abrangente. Fica difícil a gente começar a vender sem a clareza. Eu acredito que não, por experiência própria, enquanto a gente não tem muito bem definido aquilo que a gente vai ofertar, não vende, porque fica muito confuso. Fica muito confuso. Mas o que eu sugiro, né, que a pessoa faça? Que ela conte essa jornada desde o início, se ela já tem essa familiaridade. Se ela fala assim, eu vou levar para o digital, mas eu ainda não sei. Então, vamos usar isso como estratégia. Vamos pegar e vamos perguntar para a galera o que eles acham que seria interessante, né? Começar dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. Começa falando que esse perfil um post esclarecendo que esse perfil ele vai começar a trazer uns conteúdos diferentes ali para as pessoas se nortearem sobre o que se trata e levar essa galera para o Stories e engajar com elas para descobrir algo mais que possa ser vendido, porque às vezes a dúvida de um ou o interesse de um que está ali conversando com você é algum conhecimento que você sabe que você já pode linkar com um produto. Então, assim, é tentar descobrir através das dificuldades do relacionamento ali com a audiência. Então, aí, a primeira coisa, eu colocaria, usaria essa estratégia de mostrar que você está começando algo, mas que ainda está incerto e solicitar a ajuda da galera. Eu acho que esse caminho seria o mais interessante, porque as pessoas vão falar. As pessoas amam colocar opiniões, então quando a gente pede, eles vão falar do ponto de vista deles. E se vê familiaridade mais de uma pessoa ali, manda ver o que aquela pessoa quer. Assina embaixo, Gê, assina embaixo. Acho que o segredo está aí, é em mostrar a jornada, ser sempre sincera, mostrar a Isso é real mesmo. importante. Porque eu costumo falar, a verdade vende e vende com força. Sim. Porque quando você está sendo você, tudo colabora, né? Todas as coisas vão se encaixando. E uma das coisas também, só para complementar o que você falou, e aí, quem está perdida no rolê, já anota essa dica, porque ela é muito legal. Pergunta para as pessoas, assim, na verdade, pensa aí, o que as pessoas mais te pedem ajuda? O que elas costumam né, assim, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. O cheirinho tá aí, né? Exato. O rastro tá aí, porque geralmente é algo que você nem ainda se atentou, mas que é aquilo, existe o dom, algo que você nasce com ele, e existe a habilidade, que é algo que você treina diariamente e você Uhum. começa aí, por exemplo, a pessoa que eu comecei no vídeo, porque eu não sei se G lembra dessa história, Ah, mas ah, eu era a pessoa que tinha medo de aparecer. Eu olha tinha, só. eu era extremamente tímida, essa pessoa que fala com a mão, né?
Aham. Eu era extremamente tímida e isso me atrasou num grau. E eu extremamente procrastinadora no sentido de gravar, de aparecer. Porque eu Entendi. tinha muito medo do julgamento. E isso me travou por muito tempo, até a pandemia. Uhum. Que aí eu falei assim, não, agora não tem como. Agora é uma Tá questão que é... todo mundo no online? Aí eu falei, agora eu me sinto assim, eu preciso ajudar quem... Eu já tinha, ó, eu tô desde 2017. Então, Aham. imagina, eu já tinha uma bagagem. Então, Sim. para mim, foi transbordo total. E mais uma dica para quem tem essa questão, né, de ainda não sabe o que começar e tal, faz um bate-papo assim, como eu e a Gia tá fazendo, e isso Exato. também vai te ajudar a se ver, né? Tipo, Exato. começar no digital, começar a se acostumar a falar com o celular, com a câmera. Exato. E aí, Tudo aos é poucos. treino, né? Exatamente, é aquilo, né? O que você desenvolve, né? São as atividades que você desenvolve para chegar lá. E aí, enfim, a gente já conseguiu aqui entender, ó. Sejam bem-vindos a galera que está entrando. Manda sua pergunta aí. Estamos aqui para servir vocês. Aproveita, a G é fera no conteúdo. Ela é uma ótima social media. Então vamos começar. Me ajudem aí, gente, a tirar o ouro dessa menina. E aí, o que que a gente pensa assim, em segunda hipótese, né? Vamos pensar na Dani, né? Que ela tem a clínica. Certo. E aí a gente está falando de conteúdo que vende. O que que seria um conteúdo assertivo para Dani, que tem uma clínica de fisioterapia? Como é Uma que ela. clínica de fisioterapia. Isso, o nicho dela são os idosos, né? Certo. Ela tem uma Certo. subnicho, no caso, né? Ela é Uhum. focada nos 50 mais, 60 Uhum. mais. Ah, legal. Legal. Nesse caso, quando se trata de negócio local, né, ou prestação de serviço, no caso, né, que ela vai ter um espaço para atender o pessoal, ou mesmo que ela vá até o cliente, né, principalmente por ser terceira idade, às vezes acontece. Então, é uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, que eu acredito que faz muita diferença. Volta aquela tecla da clareza. Então, não tem como você ofertar algo se você não for claro sobre o que você vende. Então, por isso, muitas vezes você até coloca fotos que você está atendendo, você até coloca alguma coisa do gênero, mas você não fala que você está atendendo, ou o que você faz, ou o que é o serviço. Então, eu, como gestora, vejo assim muito essa falha na comunicação de muita gente. Quando a gente entra num perfil, a gente olha a foto da pessoa, assim, de primeiro momento, né? A foto da pessoa, o que tá na bio e os destaques, consequentemente, e os primeiros posts ali. Então, os três primeiros posts do seu perfil, eles são, assim, o seu momento de você fazer a pessoa comprar de você ou ter o interesse de ficar ali. Se for muito persuasivo, já compra de cara. Mas é importante a gente colocar isso. Então, assim, o que eu faço? Coloca lá o post, o que você faz, seja muito claro nisso, sabe? O que o seu serviço oferece, porque isso já vai te dar autoridade e já mostra que você não tá ali só para contar historinhas ou só para brincar, que você tá ali divulgando teu trabalho, que ali é um teu negócio. Então, assim, já dá autoridade para o teu negócio. Então, vale a pena colocar, sempre deixar até fixado ali o que você faz, qual é o seu serviço, o que você presta. De respondeu no zap. Ai, meu Deus. Olha, Isso eu tenho aí, essa Plínio. dificuldade, mas eu acho que eu te respondi agora final de tarde, viu, Plinho? Vai lá dar uma olhada. Ai, Cobrando Deus. na live. É sobre isso. Eu demoro a responder, gente, porque quando eu tô terminando o trabalho de cliente, eu tô com um cliente novo essa semana. Então, aí a prioridade é a galera ali. Eu espero o momento livre para responder o WhatsApp. Mas tem que me cobrar mesmo, viu? Me cobra, porque eu demoro para responder. Isso aí, o importante é responder. É, só complementando, Maravilhoso. o que a Gi falou, a gente tem hoje 3 segundos mágicos
para dar um motivo para o nosso visitante, né? Que é a nossa casa no Instagram é o Perfeito. nosso perfil. Então a gente tem ali, ó, 3 segundinhos. Pá, bateu, foi com a cara ali da foto. Interessante. O que está escrito na bio? Tem palavras-chave lá que vão te ajudar também. É aquilo, né? Eu lembro sempre, Gê, daquele filme do Tropa de Elite. Você Ah. tem que me ajudar a te ajudar. Lembra disso? Lembro. É tipo assim, gente, vocês têm que ajudar o Instagram a ajudar vocês. Como que vocês Exato. fazem isso? Capricha na bio, seja bem claro. O problema é que você não vende, muitas vezes, é porque você dificulta a venda. Exato. Por quê? A gente tem essa péssima mania de achar que tudo é óbvio. Ah, eu tenho uma clínica de fisioterapia, então é óbvio que eu faço fisioterapia? Não, gente, não é óbvio. Muita gente, muitas vezes, nunca entrou numa clínica de fisioterapia. Muitas vezes a pessoa tem alguma certa objeção também, né? Tipo, é aquela coisa daqueles aparelhinhos, aqueles choquezinhos. O Exato. que que tem? O que que você tem de diferente? O que você tem de mais humanizado? O que que você tem de benefício? Que eu gosto muito de falar, né? De benefício direto e de benefícios indiretos, né? Sim. Que é aquilo que você não necessariamente consegue ver, né? E eu não estou falando de atendimento, tá, gente? Atendimento é obrigação. Que, Verdade. né? Sim. Eu tenho, meu diferencial é atendimento. Não, não é. O seu bom atendimento é a sua obrigação, é o mínimo que se espera de qualquer tipo de negócio. E aí a gente pensa, o que que a gente vai, como que eu vou facilitar a vida da pessoa para ela comprar de mim? E aí a gente Exato. está falando de uma maneira geral, né? Tipo, Sim. capricha lá, vamos colocar as palavras-chave, vamos colocar nomes fáceis de ser lembrados, vamos, né? Facilita a vida de quem compra de E deixa você. eu pontuar uma coisa aqui, desculpa te cortar, mas assim, é muito importante isso, assim, eu acho que principalmente quando eu comecei, eu tinha muita essa dificuldade, porque a gente não sabe exatamente o que colocar. Então, quando alguém sugere algo, a gente vai lá, a gente vai, estuda e vai acrescentando coisas. Gente, a bio ou qualquer outra parte do teu perfil, ele não é para sempre aquilo. Você pode mudar se você quiser. Então, não precisa deixar sempre do mesmo jeito, ver que não tá sendo atrativo, que não tá tendo clique no link, que ninguém tá surgindo de novo ali, não tem nenhum seguidor chegando, né? Passando semanas e não tem ninguém chegando. Algo de errado não está certo, né? Então, dá uma olhada, dá uma repaginada, sempre se questiona. O que que dá para eu melhorar aqui? Como que eu posso ser mais claro? Então, vira e mexe, vocês vão ver, principalmente os grandes players, eles fazem essas alterações. Então, serve de exemplo para a gente olhar para o nosso negócio, porque eu gosto de citar o Instagram como uma extensão do negócio, né? A vitrine do seu negócio. Então, você tem que sempre olhar para aquilo e falar como que eu posso melhorar isso daqui. Então, vale a pena analisar, perder uns minutinhos. Tenta escrever umas frases que de repente façam mais sentido para você, vai mexendo, vai trocando e vai cuidando do teu negócio, lapidando ele, que vai, né? Como é que fala? Vai dar bom. Vai funcionar, vai funcionar. É tentativa, acertos e erros. Então, assim, vai trocando, vai mexendo. E se não tá tendo um movimento novo no teu perfil, tem alguma coisa errada. Então, dá uma olhada, dá uma analisada. Exatamente. E nesse, mais uma vez complementando a G, isso também é relacionado ao nicho, né, G? Às vezes a gente fica, meu nicho é esse, meu nicho é aquele. Nicho não é tatuagem. Você pode e deve moldá-lo de acordo com a necessidade que você está tendo, ou de repente, principalmente procura. Né? Principalmente relacionado à procura que você está tendo sobre determinado assunto que você também, né, responde com maestria. E aí, Exato. uma outra coisa que é muito legal quando você falou de bio, e às vezes as pessoas não percebem, não se atentam, porque vai na maré, né? Eu vejo muito isso. Aham. É aquele tal do ajudo pessoas a não sei o quê, nananã.
de perfil Ajuda. ONG, né? Você não ajuda nada, gente. Você transforma, você. Aí vamos pensar nos seus benefícios. Uhum. Esse negócio de ajudar, não, esquece isso, porque você tem que deixar pistas do seu produto, da sua solução. Então, esquece esse negócio de ajuda. Pensa na sua promessa. Por exemplo, o que que você já deu de transformação para alguém? Ou por que que você é procurado pelas pessoas? Geralmente as pessoas se identificam comigo porque eu tenho e eu proponho isso, uma maneira leve de vender, não só leve, mas organizada, uma rotina lucrativa. Porque gente, eu tenho uma agência de anúncios online, eu tenho um casal de filhos e eu também tenho mentoradas que também são filhas, né? Sim. E fora os alunos, a galera, né, os seguidores, os clientes, a família. Então, é uma demanda grande e você não deixa, né, você, claro, se você não tiver uma organização, você não consegue dar conta. E tá tudo bem também não dar conta. Você vai ficar devendo em alguns lugares. Só que aí que entra a organização. E é uma das coisas que as pessoas sempre me dão um feedback muito legal. Por quê? Porque eu tenho essa preocupação de me organizar, de, sabe, priorizar aquilo que realmente é urgente, de Uhum. fazer as coisas que são necessárias e também deixar, isso eu tô aprendendo, tá, Gi? Que é delegar. Ai, Deus, isso é complicado, né? É, eu tô aprendendo. Eu tô Mas é nessa difícil. vibe aí também, tá, Ó, como é tá. que fico. Delegar é necessário. Se a gente quer crescer, a gente precisa delegar. E claro que para você delegar, você precisa primeiro ter processos, enfim. Aí já é uma outra história. Aham. Mas, enfim, vamos voltar aqui, gente. Me ajuda a extrair o ouro dessa mulher. Vamos Ó, a... tem uma pergunta do Jones aqui. Hum. Como fazer um destaque? Comece aqui legal e já chamando as pessoas para conhecer meu trabalho. Treinamento de foco e produtividade para micro e pequenos empreendedores e líderes. Uau! Você começa ou eu começo? Pode começar. Olha, esse comece aqui, inclusive, gente, vocês podem modelar o meu, porque, vou te falar, deu muito bom. Como que eu começo esse comece aqui? Eu começo falando, me apresentando, como? Através de fotos, mas de uma maneira, e é claro, você tem que entender quem é o seu público e como que você se comunica com ele. Vocês estão vendo que a pessoa aqui já é uma pessoa mais informal, mais despojada. Então eu já coloco que eu sou família, a todo momento eu estou falando dos meus filhos. Uhum. Deus para mim é uma prioridade. Todos os meus valores inegociáveis, eles estão nesse storytelling que eu montei para o meu comece aqui. E aí, aos poucos, eu vou falando, olha, essa aqui é a minha história, é por isso que eu faço isso que eu estou fazendo. O meu propósito é mulheres, porque eu quero transformar e potencializar essa mulherada aí que eu sei que é um caminho, sabe, maravilhoso para você poder ter escolhas. E fui montando dessa forma, olha, os meus, como que eu posso te ajudar? Tem aqui, ó, minha esteira de produtos para você. Você pode começar por aqui, se você precisar disso, você vem para cá. E no fim tem o famoso CTA, que é a chamada para ação, que é quando você chama a pessoa, vem aqui conversar comigo no direct, que eu te explico melhor como que você vai conseguir, como que eu vou diminuir essa sua jornada, porque eu já errei muito por você. Aqui, o pouquinho que a gente está conversando, né? Eu sempre me entrego, sabe, Gê? Eu sei que é importante, inclusive. Então, essa é a minha dica. Qual que é a sua, Gê? Ah, é basicamente a mesma coisa. Se quiser modelar o meu lá também, precisa ser atualizado. Lembrando que esse é um material que é interessante a gente sempre atualizar, principalmente porque os produtos vão mudando,
o conhecimento que a gente tem, né, a partir de novos estudos, novas experiências, vai alterando. Então, o meu tá na mesma sequência, é a apresentação pessoal, em seguida falando um pouquinho o porquê que eu faço o que eu faço, em seguida os produtos e finalizando com a CTA. E esse modelinho dá para você também colocar de uma forma dinâmica até no feed, com comece aqui, lá fixado num post carrossel. Dá para você usar as 10 lâminas ali, nesse mesmo formato. Se apresentando, colocando o porquê você faz, o que você faz, qual é a sua transformação, e na sequência, seus produtos, como você consegue ajudar e o CTA. Perfeito, Gê. É isso aí. Inclusive, sabe o que eu fiz? Eu fiz em formato de Reels e deu muito bom. E É assim, legal que dá para modelar de tudo quanto é forma, né? De tudo quanto é formato. Em exatamente. live. É. Aí é que eu falo, gente, é só botar o pé que Deus coloca o chão. E depois que você vai pegando o feeling também, é aquilo, né? Eu até fiz um post recentemente falando aquela história do filme, O Sexto Sentido. Eu vejo conteúdo em tudo. Então, assim, o tempo inteiro, tudo quanto é lugar. Então, assim, tudo que me fala, eu falo, nossa, daí vai dar um bom conteúdo. Isso daí vai dar uma boa história. Muito verdade, Gê, muito verdade. Bom, então, já que a gente está falando, né, dessa parte da clareza, dos primeiros passos, como que a pessoa vai chegar, qual o primeiro contato dela com a gente, qual que Uhum. seria esse segundo segredo que a gente tem que liberar aí para a galera, para elas conseguirem construir um conteúdo que vende? O segundo segredo de um post que vende. Prova social, né? Eu acredito muito que. Vou até contar uma história engraçada. Muito antes de eu sonhar que eu ia mexer com marketing na vida. Quando eu era criança, na feira de ciências, na época a gente estava falando sobre piolho, vai vendo. E naquela feira de ciências estava todas as barraquinhas assim, uma do lado da outra. Todo mundo tava cheio de gente, todo mundo olhando, mas ninguém queria saber do tal piolho. E eu lembro, assim, é muito claro pra mim essa imagem, que eu falei assim, gente, vamos ficar aqui de frente, o pessoal da própria barraquinha nossa ali, vamos ficar aqui de frente, fingir que vocês estão prestando atenção, porque vai atrair pessoas, o pessoal vai vir de curioso. E, meu, foi batata. Olha só, isso eu tinha, tipo, sei lá, nem 10 anos, acho que menos. Estrategista nata. Assim, é interessantíssimo isso, que é um comportamento que nós temos também. Então, quando a gente está stalkeando a vida dos outros, né, sim, né, natural, humano, gente, não julguem, mas é humano, é inconsciente, a gente gosta mesmo de saber da vida dos outros, não é à toa que o Big Brother faz tanto sucesso. Não costumo assistir, mas é uma coisa que tá anos aí, dando super audiência pra Rede Globo. Enfim, a gente gosta de saber da vida do outro. Então, quando o outro fala que tá vendo algo ou tá mostrando que tá usando algo, a gente tem interesse em saber um pouco mais. Não é à toa que influencers, né, influenciam a gente A facinho comprar. numa decisão de compra, numa decisão de clicar num link, de tomar uma decisão. Porque a gente tem essa confiança quando a gente já tem familiaridade com o que o outro está falando. Então, um post que é extremamente necessário, e se você ainda não conseguiu construir esse feedback do seu cliente, do seu serviço, do seu produto, você é o seu case de sucesso. Então, repita isso muitas e muitas vezes até você ter pessoas falando do teu negócio, né? Mas fixa isso também. Coloca lá sempre com consistência novos feedbacks, pessoas usando o que você vende, fazendo o que você vende, o serviço que você presta, enfim. A prova social maior é isso. Infoprodutores, as pessoas marcando a gente. Inclusive, vou aproveitar vocês aí, já tira print da gente, marca a gente no Instagram. Isso é prova social. E é você sempre lembrar que é um item muito importante de você captar.
pede feedback. Se você tem cadastrado no Google Meu Negócio, pede pro pessoal cadastrar você, dá o feedback lá, use esse feedback. Então, assim, existem milhões de maneiras de você conseguir captar esses feedbacks, essas provas sociais, e que vai fazer as pessoas acreditarem mais no teu trabalho. Porque quando não tem ninguém fazendo, a gente fica desconfiado. Ah, mas será que é bom mesmo? Será que realmente isso vai fazer diferença para mim, como ele está dizendo? É só ele que está falando. Agora, quando tem um outro falando que fez a diferença na vida dele, a gente acredita com certeza. É muito verdade, Gê. E sabe o que que é incrível? Quando ela tá falando isso, eu já lembrei do quê? Já lembrei que essa semana passada, eu uma das coisas que eu vou entregar 2 ouros aqui para vocês, hein? Olha, deixa eu pegar minha caneta aqui também. Eu que, né, já surfo também nessa questão da onda dos anúncios online. Que o que que é o anúncio online? É essa galera que quer vender, tá com uma graninha para investir e não quer, assim, não é pular etapas, porque você precisa ter um feed minimamente atrativo para você conseguir fazer anúncios online. Porque as pessoas vão procurar a referência, isso que a G falou, de você ter posts, de você ter essa prova social. E aí, uma das coisas que eu faço muito para os meus clientes, e também fiz para mim, deu muito bom, que é a famosa quebra de padrão. Eu faço como que a gente, né, assim, o que que é o conteúdo que assim, tem performado melhor nas campanhas dos meus clientes. É essa quebra de padrão. E como que eu fiz essa quebra de padrão? Eu coloquei lá, notificação. Nota de esclarecimento. Nota de esclarecimento. E eu Isso chama muita mudei. atenção, né? Exatamente. E aí eu estava falando, eu dei a entender que as pessoas que estavam na minha mentoria, ali no meu perfil, estavam reclamando de algo. O que o ser humano é, gente? Fala pra mim. Só de Bicho falar de nota de preguiçoso, esclarecimento, a gente já quer olhar o que está acontecendo. curioso que dói, curioso que dói. Aí Muito o que que boa. aconteceu? Eles foram, né? Tipo, é o famoso clickbait, né? Aquela notícia. Opa, peraí, como assim? Que estão reclamando aqui dessa menina? E aí, na próxima, assim, eis aqui a reclamação. Aí, o próximo slide do carrossel eram os depoimentos das pessoas querendo comprar, querendo saber mais, querendo mais Uau, que informações. legal. Tá lá no meu feed, depois dá uma olhada. Gê. E aí, o que que acontece? No final, eu fiz que a chamada para ação. Se não me engano, tem 4 só, sabe? É bem simples. E deu muito bom. Por quê? Porque eu também fiz isso lá nos stories, né? Assim, mandei de um para o outro, de outro para um. Aham. E aí, o que que aconteceu? Cresceu essa procura pela minha mentoria. E isso é aplicável para todo e qualquer nicho. Inclusive, se Nossa, você está show. entrando aqui nessa live, por favor, coloque seu nicho aqui, faça sua pergunta. Vamos usar, vamos extrair o ouro de G, por favor, me ajude. Ó, eu já estou entregando também, porque assim, Ô, louco. e Valioso, já anotei aqui do lado. e é o que eu falo, gente, é transbordo. Quanto mais a gente transborda, mais volta pra gente. Com Isso eu acredito certeza. muito. E, inclusive, hoje tem Story Class. Se vocês não sabem o que é Story Class, é minha aula nos Stories. Que depois entra amanhã. Hoje não, porque hoje é o dia da G, que estou com a minha convidada aqui. Mas amanhã eu vou soltar o ouro lá para vocês. Eu sempre Você faço faz uma. uma vez na semana? Sim, é um quadro que eu tenho. Ó, já outro ouro aí para vocês. Façam Aham, tô quadros nos só. stories, né? Para que as pessoas elas sintam falta daquilo. Porque por mais que as pessoas gostam de dinamismo, elas gostam do novo, elas também têm essa questão da conexão, elas têm a questão do costume. Por que que as pessoas amam um seriado, uma novela? Porque o Big Brother tá aí
que não deixa a gente mentir? Porque o povo, primeiro, a gente gera uma conexão, a gente precisa dessa conexão para dar os próximos passos para chegar à venda. Mas a gente Perfeito. também precisa fazer com que as pessoas se acostumem com a gente. Elas, quanto mais, anote isso aí, gente, quanto mais tempo a pessoa passa com você, mais a probabilidade dela comprar de você. Tem uma Deixa eu perguntinha compartilhar aí? uma historinha, é um dado, na verdade, né? Diz que é comprovado cientificamente que é uma pessoa que você não ache bonito, mas se você começar a ter familiaridade com ela, né? Tipo, não é familiaridade que fala, é você ficar com ela várias vezes no dia, começar a conviver com ela. A partir do 10º dia, você já começa a achar essa pessoa não tão feia assim. E daí você vai se acostumando. Olha que interessante. E isso é nosso psíquico, né? Então, assim, vale muito essa questão da repetição. Eu gosto muito de uma frase que sempre esteve comigo desde que eu fui para o online, que é se você não é visto, você não é lembrado. Então você precisa ser visto. A Coca-Cola, ela até hoje faz anúncio. Ela precisa fazer? Não precisava, né? Mas ela faz muito anúncio. Ela tá em tudo quanto é lugar. Todo ano tem o urso da Coca. Então, assim, é trabalhar essa familiaridade nas pessoas. Se não tiver Coca-Cola, parece que não teve Natal. E assim, só engraçado, né, gente? Como é que tá essa questão da conexão, né? Eu costumo falar, gente, que quem não é visto não é comprado. Se você não tá Perfeito, ali, não tá perfeito. ocupando uma mente, ocupando um lugar na mente da sua audiência, seu concorrente vai ocupar. E Exato. aí, às vezes, o que que acontece? Tem aquela questão também da pessoa que só fica fazendo conteúdo e nunca oferta. Você está preparando para quem? Para o seu concorrente comprar. Se, Exato. se você está deixando ali nessa questão do dinheiro na mesa. Mas é incrível, eu não sabia disso, desses 10 dias, tá vendo, gente? Eu vou É, brigar. Vamos criar. Ó, vamos pensar numa estratégia aqui, Gê. Vamos fazer um desafio de 10 dias, 10 dias. no É isso mínimo. aí. E isso faz muito sentido, porque às vezes o que acontece? A gente trata os stories como, só vou fazer no meio de semana, ou ficar um tempão sem aparecer. E isso faz diferença, né? E principalmente se você é o seu produto, né? Se você vende o seu produto. Então, Exatamente. E assim, eu, gente, vocês sabem, e às vezes eu faço isso de propósito, sabe? Muito raramente eu apareço em vídeo, tá? Por quê? Porque a minha rotina né? Enfim, só que eu deixo tudo planejado. Eu deixo tudo prontinho para uhum. só subir para os stories. E aí, às vezes, eu até esqueço, sabe? Mas, assim, hoje, por exemplo, quem acompanhou lá viu uma situação super engraçada que aconteceu aqui em casa. Né? O sorriso do meu filho ficou mais bonito. E aí, eu vou deixar a curiosidade para quê? Para que vocês irem lá nos meus stories para saber o que aconteceu com meu filho. Que a gente é dessas, né, Gê? Opa! Ó, a Dani está perguntando aqui. Como fazer com que as pessoas cliquem no seu link nos stories? Quer responder, Gê? Olha, acho que a primeira coisa é essa consistência que a gente falou. Não adianta você só subir alguma coisa, clique aqui, que as pessoas não vão clicar, não vai gerar desejo nenhum. E às vezes ela nem vai prestar atenção que estava escrito para clicar ali. Então, é você construir narrativas que envolvam realmente a pessoa para que ela sinta desejo, ela ir passando nos stories ou que seja uma sequência bem pequena, mas que você desperte o desejo ao ponto dela falar, eu preciso clicar aqui. Não é simplesmente só, ai, toma isso e compra. Não, mas se você começar a despertar o desejo dela através de narrativas ali. E agora, É. como construir essas narrativas? Como construir essas narrativas? Aí, assim, seria uma outra live muito grande, né? Mas basicamente é você ter um objetivo
com aquilo, é venda, ou é levar o meu cliente para um grupo. Primeiro define o objetivo e a partir disso você vai criando desejo. Pensa o que que faria a pessoa clicar ali, o que que ela vai ganhar ali. Aí você começa a desenvolver uns textinhos, assim, começa a praticar e a partir disso você vai expondo nos stories, fazendo testes, como qualquer outra coisa no Instagram. Eu acho que assim, se a gente fizer um mapeamento das palavras-chave dessa live, a gente vai repetir muito o quê? Teste. É A verdade. gente vai, a gente vai repetir muito pesquisa e a gente vai repetir muito essa questão da clareza, né? Demais, né? Porque é incrível, o que a G falou eu assino embaixo. Porque se você não primeiro, se você não tem a consistência de estar ali todo dia. E, gente, não são 20, 30, não tem uma regra. Na boa, eu não passo, sei lá, de 10 a maioria das vezes. Salvo quando eu, de fato, eu vou fazer um story class, né? Que é uma aula nos stories. Uhum. Aí, beleza, passa. Mas, em geral, não é algo, não é a quantidade, é a qualidade que tá ali. Então, Exato. acho que a primeira coisa é você servir a sua audiência. Né? E aí volta para a primeira base do que é a rede social. É uma rede de relacionamento. Você tem que construir um relacionamento, né? Aquilo, você atrai com o seu conteúdo, você relaciona-se, gera essa conexão também através do seu conteúdo, mas principalmente através dos seus stories, através de lives. Aqui é um conteúdo fundo de funil, onde a gente tem uma retenção de pessoas de fato comprometidas com o seu negócio para estar aqui, sei lá, às 19 e tal, vendo uma live querendo fazer de tudo para o seu negócio, porque acredita no seu negócio. E aqui a gente, claro, tá tranquilo, a gente está no bate-papo, que é a proposta, mas a gente está entregando ouro, gente. Vocês não têm noção. Inclusive, Gê, eu vou abrir aqui. Ontem eu fiz um workshop só para as minhas mentoradas. Certo. E quem tiver aqui e colocar a palavra-chave lá no meu direct, conexão, eu vou liberar esse workshop que tem ouro puro, que é o segundo passo para a gente conseguir vender. Primeiro a gente atrai com o nosso conteúdo, depois a gente tem essa conexão que gera identificação, confiança e vai culminar na venda. Só que o problema é que a gente quer vender direto, né? A gente não quer saber de conteúdo, a gente não quer saber de conexão e aí acaba que a gente também não consegue vender. Então, Dani, é isso, ó. Capricha nas suas narrativas, faça disso. Assim, primeiro, planeje. Vamos planejar o que eu vou falar hoje, essa semana. Constrói um tema da semana. Eu gosto muito de fazer isso. Ou assim, o que você vai vender essa semana? Por que não? Sim. E aí a gente constrói toda uma narrativa com base naquilo que você quer vender. Fica leve, fica mais fácil de você fazer, porque você vai saber previamente aquilo que você vai... Você não vai ficar perdendo tempo, porque vai estar ali planejado. Então, é só você, de fato, colocar em prática. E para quem você está chegando agora, gente, coloquem perguntas aqui, porque tá saindo ouro aqui, hein, gente? Eu, se fossem vocês, não deixava essa oportunidade passar. Eu já entreguei umas boas aqui, Gê, tá afiada aqui. E assim, são coisas, né, Gê, que nós soubéssemos quando a gente tivesse, né, no nosso início, o que isso não ia facilitar a nossa vida. Com certeza. E até assim, essa clareza que a gente está colocando, essa prática de planejamento, tudo, isso faz muita diferença para você manter consistente. Porque a gente não tá bem todos os dias. Então, se você tem planejadinho tudo que vai entrar, nem que sejam os 2 stories no dia, mas tá planejado, tá programado. Então, você consegue já ficar mais tranquilo e não ficar refém da plataforma. Uma coisa que acontece muito é as pessoas muita gente que me procura, principalmente quando se trata de consultoria,
as pessoas não conseguem se organizar para elas executarem, porque às vezes ela ainda não consegue investir numa pessoa para fazer a gestão da rede dela, e tá tudo bem. São fases, são etapas, né, que a gente vai caminhando. Mas as pessoas ficam muito confusas e falam, nossa, mas eu perco muito tempo para produzir alguma coisa, para pensar no que vou postar, para estruturar tudo isso. E isso se dá a falta de clareza e a falta de planejamento. Porque se você vai deixar, hoje eu vou abrir o Stories, tá? Eu tenho que postar meu café da manhã, eu tenho que postar alguma coisa de venda, eu tenho que tirar conexão, eu tenho que usar as ferramentas de interação. Então, se você for começar a pensar tudo isso, para você estruturar uma narrativa e ainda não ter a clareza, colocar no papel ou ali, e só ir jogando, não vai ser assertivo, você vai gastar muito tempo e energia com coisa que não é irrelevante, que não vai te dar retorno, vai te dar canseira. E daí você vai falar, isso daqui não funciona, e vai chegar igual as meninas chegam pra mim pra fechar consultoria. Geralmente as meninas chegam assim, G, eu pensei em desistir do Instagram porque não vejo resultado. A grande maioria dos meus clientes, inclusive, fala, tô desistindo porque eu não consigo postar, porque a pessoa, geralmente os empresários, eles têm ou muitas outras atribuições para fazer. Então, ele fala, tô desistindo porque eu não consigo, não me dá retorno, eu não vou gastar energia com isso. Mas é porque não tem uma estratégia por trás, não tem um planejamento. Então, a partir do momento que você virar a chavinha e falar assim, pô, é meu negócio, é uma extensão do meu negócio, tá, eu ainda, às vezes, não tô no momento de investir para alguém fazer para mim ou para estruturar de forma estratégica. Então, como que eu posso fazer de maneira organizada, né? Vou precisar dedicar um momento, vou precisar parar, respirar, ver o que de fato eu quero e desenhar ali, e tentativas e erros e bora. É isso. É na jornada que a gente vai alinhando, que a gente vai tendo clareza. É muito mais importante, você que está querendo começar agora, você começar. Como que eu vou Exato. fazer? Começa. Porque as coisas vão fluindo, as pessoas vão começando a te buscar. Porque é aquilo que eu falei, né? O que elas estão te pedindo ajuda? Como é que você pode começar, né? E aí já vou outra dica aqui. Você não sabe como é que você vai começar? Não precisa fazer e-book, gente. Não precisa fazer curso. Começa com consultoria. Começa com uma consultoria que não é um ticket muito alto, né? Fica fácil, principalmente se você dividir aí nas plataformas. E você consegue. O que é a consultoria? É você solucionar um problema pontual daquela pessoa. Se ela está te pedindo essa ajuda, é que ela te enxerga como uma solucionadora daquela situação. E uma das coisas que eu faço lá na mentoria aceleradora é exatamente essa construção do plano, da rotina, das ações de venda, da parte da narrativa. Sim, eu dou tudo de mão beijada. Por quê? Porque o nosso papel, né, Gi, é encurtar essa jornada. E aí, Exato. tudo fica mais fácil quando você tem essa ajuda, e principalmente de quem já está lá. E aí, vamos para a nossa terceira e último segredo, Gi. Vamos lá, vamos lá. Então, só recapitulando, né? A gente falou do primeiro sobre você ser claro sobre o que você fala, deixar bem explicado. O segundo foi os feedbacks. E o terceiro é você vender. É você vender. Porque muitas vezes você fala o que você faz, você mostra que tem pessoas usando aquilo, mas você não vende. E daí as pessoas não sabem que elas podem comprar. Elas acham que você está compartilhando alguma coisa ali. Então, é você falar de fato que você está vendendo. Colocar o link ali, mas de maneira sempre estruturada, estratégica. Deixar no... Olha, os três fixados que eu acho que são maravilhosos é o feedback, o quem é você, o que você faz e o que você vende. Que a gente acabou jogando para uma estrutura de um carrossel lá no final, né, do Comece Aqui. Mas você deixar muito claro ali que você tem produtos para ajudar a pessoa numa questão que ela precisa, não tenha dúvida que só esse compilado aqui você vai ter bastante retorno. As pessoas vão te procurar, as pessoas vão se interessar pelo teu produto e daí basta você vender. E muitas vezes também a gente peca muito. Isso acontece, eu vejo muito com clientes minhas que a gente cria demanda
para a pessoa clicar lá no link, para a pessoa chamar no direct, mas chega na hora de fechar, de vender de fato, se perde ali. Então, é importante você também estar preparado para receber essa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa vai falar, mas o que você vende? Ou o que você faz? Ou como que eu compro? Como que eu faço? Quero mais informações. Você acaba colocando coisas ali, ajudando a pessoa de alguma forma por mensagem, mas não vende. Não oferece para ela o além daquilo. Você pode ajudar quando alguém perguntar, principalmente quando se trata de infoprodutos, ou de serviços, ou de alguma dica que você sabe que vai ajudar aquela pessoa a até gerar um relacionamento ali, mas pensa sempre em além como você pode ajudar mais aquela pessoa. Só que o que você tem é ouro. O que você tem é ouro. Você acha que às vezes não é, mas é. Então, esse conhecimento que você adquiriu, essa experiência que você tem, ela precisa ser. Como é que fala a palavra, gente? Me foge umas palavras assim. Mas precisa ser Lapidada, reconhecido, precisa. precisa ser. Tem valor naquilo. Então, não tenha medo de oferecer, de vender, de cobrar e de direcionar a pessoa para comprar. Tá? Aconteceu uma situação muito engraçada uma vez com uma cliente minha. A gente começou a criar demanda para ela, né? E ela começou a receber mensagens no direct, as pessoas perguntando: como é que eu faço para comprar? Como é que eu faço para comprar? Aí, adivinha a resposta que eu peguei? Assim, eu tive um infarto. Voltei e falei, pelo amor de Deus, mandei um print pra ela e falei, não, não é assim. Falou assim para a pessoa que perguntou do produto dela. A pessoa perguntou como é que faz para comprar. Ela respondeu assim: vai ali e clica no link da bio. Sério, ela jogou a pessoa. A pessoa que estava perguntando como comprava, ela simplesmente jogou. Nunca mais respondeu, né? A pessoa. Nunca mais vimos a pessoa. Mas assim, ela tirou a pessoa de um momento que a pessoa estava pronta para só jogar de repente o link da compra ali. Produto. Do produto, mas ela jogou para a pessoa sair dali para ir procurar um link dentro do perfil para comprar. Então, assim, é você saber conduzir isso, né? Então, começar a ter esse feeling mesmo. E não é você falar, mas eu vou vender tudo. O teu produto ajuda alguém. E a gente não é caridade, a gente não tem que dar as coisas tudo de graça para as pessoas, a gente pode transbordar, isso é maravilhoso, isso é gratificante e tudo volta, pode ter certeza que tudo volta. Mas você tem que ver o teu valor e colocar isso que foi investido. Eu sei que todo mundo que tem qualquer tipo de conhecimento aqui, você aprendeu com experiências, com investimento, então isso precisa ser valorizado, precisa ser valorizado. Perfeito, Gê. Engraçado, né? Por isso que eu falo, eu gosto muito dessa questão da gente não fazer muita combinações, tem roteiro, exatamente para ser algo meio que visceral, vida real mesmo. O mesmo problema que a Gê tem, eu tenho com os meus clientes de anúncios online. Por quê? Assim, eu deixo muito claro. Inclusive, o nosso slogan é especialista em trazer a pessoa certa, o cliente certo. Esse é o nosso slogan. Trazer. Trazer não significa vender. Isso é muito importante a gente falar, porque às vezes as pessoas vendem para a massa que o digital é trabalhar da praia, eu vou ter um carrão, eu vou ter uma mansão. Gente, é possível. Total possível. A grande questão é, você tem que trabalhar tanto quanto, né? O seu sonho. É tipo, quantas vezes eu já virei à noite, quantas vezes eu não trabalhei final de semana, quantas vezes também eu não folguei aí 15 dias, eu me dei férias. Assim, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Só que o importante que a gente está falando é a rede social, o digital em si, ele vai o quê? Ele vai atrair. Ele vai pegar aquela pessoa, ele vai fazer ela andar no seu funil. Você pode e deve conscientizar essas pessoas. Só que é muito importante que você entenda que essa parte da venda, como a G falou muito bem, ela acontece por uma consequência de quê? De uma promessa bem feita, de uma página de vendas bem elaboradas, de um perfil todo amarradinho, de uma automação, de uma narrativa estratégica.
tudo influencia e tudo começa onde? No planejamento. Vamos lá, vamos começar pelo final. Eu gosto muito de fazer isso. O que eu vou vender? Né? Lembrando que você já tem clareza daquilo que as pessoas querem. Número 0 o que as pessoas querem? O que eu quero vender? Qual é a minha solução que soluciona aquilo que as pessoas estão com aquele problema? E aí eu vou montar toda uma estrutura de conteúdos para eu atrair essas pessoas e levar elas para um próximo passo. É que eu falo, tudo é uma trilha para a venda. O meu conteúdo, ele vai deixar pistas para minha venda. E sim, a todo momento, eu estou contando a minha história e eu estou vendendo. Meu post, ele está sempre amarrado. Isso que as pessoas pecam muito no digital, porque não conseguem criar um planejamento estratégico que seja amarradinho, né? E aí você fica, às vezes, como a G falou, né? Pô, você não é ONG, você está aqui. Se você quer viver do digital, você vai precisar vender. E aí tudo começa também na mentalidade, né, G? Autoconhecimento, mentalidade. Perfeito. Se a pessoa não tiver essa clareza, ela vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque vai quebrar, vai ter que ir quebrando barreiras. Assim como foi no meu início, eu tive que ir me ajustando, porque eu não tive alguém. Muitas poucas pessoas falavam sobre o digital quando eu comecei. Assim, ninguém tinha algo muito claro, sabe? Então eu comecei vendendo meu serviço como social media, e aí comecei a me aprimorar mais em tráfego. Depois eu migrei para infoprodutos, né? Sempre fazendo os dois juntos. Mas não tinha essa solução pronta quando eu comecei. E é por isso que o nosso trabalho, né, Gê, é tão valorizado. Por quê? Porque a gente consegue encurtar essa jornada e gerar demanda, né? Porque nenhum negócio. Eu não sei se você faz, né? Essa é a primeira pergunta que eu sempre faço para o meu futuro cliente qual a taxa de conversão que você tem? Você sabe a sua taxa de conversão? Aí a pessoa, vamos lá. Se você não sabe, eu vou te ajudar, assim como eu sempre ajudo os meus potenciais clientes. Se você precisa falar com quantas pessoas para você vender? Eu geralmente preciso falar com 10 pessoas para eu fazer uma venda. Legal. Então você tem uma taxa de conversão de 10%. Então, se para você precisa de 10 pessoas por dia, se a sua meta é fazer uma venda por dia, então beleza. Quantas pessoas você precisa atrair para o seu perfil, para sua página de vendas, para o seu WhatsApp, para ela comprar de você? Então a gente vai fazer na continha, 10%, eu quero, 30%, então eu preciso atrair aí 300 pessoas. Fechado. Eu vou gerar essa demanda. Agora, a venda está ali disponível, fazer, né, não demorar na hora de responder quem chega, principalmente pelo WhatsApp, ter um rapport, né, assim, gerar essa conexão, ter um roteirinho ali, claro que não engessado, mas ter algo já, né, padronizado, treinar os seus funcionários. Isso tudo as pessoas, às vezes, esquecem, né, Gê? Exatamente. Infelizmente. Mas a gente está aqui para ajudar vocês e ajudar em todo esse processo. E é isso, Gê. Olha, valeu a pena. Valeu a pena, né? Eu acho que assim, bom. Quem teve a oportunidade de ver essa live, eu vou deixar um pouquinho ainda salva no meu perfil, porque já pessoas já me falam, esse horário eu não posso, não sei o que, sempre tem aquilo, né? E eu vou deixar ela salva um tempo. Vou deixar ela no meu podcast também. Show. Porque eu sei que isso é ouro, mas eu quero que você, por favor, como é que as pessoas te contratam, como que te acham?
Opa, Fala bora pra lá, né? gente. Vamos lá, se você precisa reestruturar o teu perfil para criar demanda, para atrair pessoas para o teu perfil, é só me chamar. Meu arroba é Geiane, com G, sem Y, Geiane Santos 1. É facinho de encontrar. Não tem muitas Geianes por aí, ainda bem. Mas aí é só me chamar lá, gente. Eu trabalho hoje com gerenciamento de rede, faço consultorias e também análise de perfil. Então, hoje o que eu mais trabalho é com a gestão e com as consultorias. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me procura lá. Fala que veio aqui do perfil da Lu, fala que viu a gente na live ou no podcast, que vai ser um prazer receber você lá. Ai, que bom, Gê. Um prazerzaço ter você aqui. Tenho certeza que a gente vai marcar mais, porque é sempre um prazer. Gratidão pelo seu tempo, por não ter desistido de nós. Ah, é muito bom. Ah, live eu adoro, é muito legal, muito legal. Essa Isso, troca, as pessoas interagindo é uma coisa que para quem vai pro digital é muito gostoso, né? Não tem quem fala, eu não gosto de fazer live. Se você tá no digital depois de certo tempo, tá, gente? No começo é um pouco difícil, mas é uma troca muito gostosa. Vale muito a pena. verdade. E se você está começando, né, chama alguém para fazer live com você. Porque aí é um bate-papo, né? Claro que Exato. no início eu tinha um roteirinho, eu seguia aquelas perguntas, né? E depois a gente fica meio bicho solto, né, gente? Tá tudo bem, né? Gaguejar, pensar, dar branco, tá tudo bem. É natural, acontece. E é vida que segue, né? Ai, não lembro agora. Depois eu falo e vambora. É isso aí. O importante é começar, como eu sempre gosto de falar, né? Bota o pé, que Deus vai colocar o chão para você conseguir chegar no seu objetivo. E Perfeito. se precisando da gente, estamos aqui para servir vocês com o nosso melhor. Vá lá no nosso link da bio que vocês vão ver todos os nosso Bom, arsenal para acabar com os seus problemas. Ó, vou até fazer um anúncio assim, hein? Gostei. Gente, obrigada pela presença, obrigada por tudo. E vamos marcar sim outras vezes, viu? com Eu amei. certeza. Com certeza. Um Beijo, beijo, Lu. Um beijo. beijo, pessoal. Beijo, Tchau, tchau. pessoal. Até a E até a próxima. próxima.